Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao episódio 149 do Rural Talks. Para quem não conhece ainda o Rural Talks, ele é um podcast voltado ao agronegócio. A gente conversa com founders, startups, CVCs, VCs focados no agronegócio e todas as empresas que atuam de alguma forma no motor propulsor do nosso país, que representa 25% do PIB e que a gente está trabalhando para crescer cada vez mais e potencializar essa produtividade com eficiência no campo, ou seja, eficiência se traduz em implementar tecnologia para que a gente tenha mais visão dos dados, mais informação, para que a gente possa produzir mais com menos. Não é isso, Kiran Gartman? Isso mesmo. Tudo bem? Tudo certo, você? Você melhorou, né, do seu... Rapaz, gripe. Pneumonia, cara. Tive uma pneumonia aí, que isso? Gripezinha. Gripezinha fraca, né? Tá louco, cara. Não, mas passei mal. Eu tive alergia a remédio, diabo. Pô, é chato pra caramba. Mas, gente, antes da gente entrar aqui no convidado dessa semana, no convidado, eu sempre reitero aqui que a gente tem uma parceria com o Hospital do Amor de Barretos, na campanha O Agro contra o Câncer. Então a Rural ajuda a divulgar e impulsionar doações por meio de nossos canais de conteúdo. Então vai aparecer um QR Code aqui embaixo se você quiser doar ou quiser conhecer um pouquinho mais do que o Hospital do Amor faz para combater o câncer. Eles ficam lá em Barretos, né? Câncer no Brasil em si, no todo, né? Mas eles têm uma sede ali em Barretos que atendem muitas pessoas num momento de muita necessidade. E a gente está aqui para ajudar a propagar e que vocês possam ajudar igual a gente ajuda e compartilhar com pessoas aí que precisam desse hospital ou possam ajudar ainda mais aí nessa luta que é grande, né? Outra coisa aqui, outra notícia, gente, que a gente precisa trazer, que eu sei que está um pouco longe ainda, mas a Juliana Kine já deixou para mim aqui e falou assim: Rodrigues, tem que falar do Rural Day, que é um evento da Rural que acontece dia 26 de novembro no Cubo Itaú, a partir das 13 horas, um evento para a gente poder passar o pente fino em tudo que aconteceu no agronegócio tecnológico no Brasil e na América Latina, falar sobre investimentos, falar sobre exits, falar sobre write-off, né, falar sobre tudo que aconteceu de fato em investimento em tecnologia e também sobre cenário e perspectiva para o próximo ano. Então a gente tem muita novidade aí para trazer para vocês e trazer também de fato quais são as tecnologias que estão funcionando no campo para que o produtor rural, para que a corporação possa de fato adotar essa tecnologia sem ter problemas maiores. Segunda edição ou não? Esse é o Investor Day ou é o... É a segunda edição. A gente mudou o nome. Ano passado foi Rural Investor Day, mas o pessoal achou muito que era sobre os números também da Rural. Acho melhor. Rural Day acho melhor. E aí a gente mudou para Rural Day para passar um pouco, logicamente, do que a Rural está fazendo no mercado, mas também um overview aí do cenário do ecossistema de agtechs no Brasil e na América Latina, reunindo todos os elos da cadeia, igual a gente faz aqui no podcast. Então, produtores, investidores, empresas do setor, discutir essas inovações e tendências no agronegócio, além de trazer as tecnologias que estão funcionando no agronegócio real ali, que a gente fala que o nosso grande objetivo, o propósito da Rural é conectar o agro real ao agro tecnológico. Então a gente tem que fazer esses eventos para que de fato as empresas, os produtores, os investidores se relacionem para validar essas teses, tá? Hoje, Kiran Gartman, estamos aqui para entrevistar a Letícia Bretas, da experiência do cliente e inovação da ADM. Obrigado, Letícia, por estar aqui com a gente. A gente vai conhecer um pouquinho mais do seu trabalho. Obrigado pela disponibilidade, viu? Que é isso, eu que agradeço a vocês. Estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Maravilha, Lê. Letícia, antes da gente começar aqui, entrar e aquecer, é sempre interessante a gente saber quem é a Letícia até chegar à ADM, nessa posição de liderança, de iniciativa de inovação, de transformação digital, de experiência do cliente. Como que você chegou aqui? Tá, vamos lá, né? É fácil, mas não tanto, né? É simples. Vamos lá, tenho uma jornada aqui, tenho 42 anos, sou mineira, então foi onde tudo começou. Tenho a formação aqui sou engenheira eletricista e o meu background todo ele é comercial, assim, eu prestava serviço logístico na parte comercial como fazer isso. E é onde eu conheci, inclusive, o agronegócio. Eu vim de estruturas de Vale, VLI, Legal. Ferrovia, foram quase 17 anos ali.
e tanto não só negociando, mas também tentando trazer soluções logísticas, não só para o agronegócio, mas foi onde eu encontrei. No final desse tempo, eu passei de ser comercial para resolver o problema ou atender o cliente nesse sentido. E foi daí que surgiu a experiência do cliente e inovação, muito focado no cliente. E ali estruturei isso no final da jornada e é onde eu acabei vindo para a ADM para estruturar essa área, que foram há 4 anos atrás. Legal. Eu sempre pergunto, porque a gente tem um público muito amplo, né, Lê? O que se trata, do que se trata a experiência do cliente dentro do contexto da ADM, para que a gente possa realmente esmiuçar e falar assim, olha, quando tem esse problema, quem que entra? Então, para eles entenderem, né, o processo. Quem é o né? cliente, né? Porque você tem vários clientes, tem o produtor, tem outras empresas e de vários perfis. Exato. A gente tá, quando a gente fala da ADM, eu tô na estrutura que a gente chama de AgService Oilseeds Brasil, tá? Então, eu tô olhando o agronegócio. Uhum. Dentro dessa estrutura, a gente olha desde o início da cadeia, que são os produtores. Uhum. A gente tem 7 plantas e a questão de porto. Então, após o esmagamento da soja, eu também transformo esse produto em acabado. Então, eu também tenho os clientes. Uhum. Então, clientes de farelo, de biodiesel, de óleo envasado. Uhum. A gente entende que também os motoristas são os nossos clientes, porque eles têm a opção de escolher. Uhum. E para a gente entregar uma melhor experiência para o cliente, a gente também entende que os nossos funcionários também têm que ter, eu falo, ferramentas, viabilizadores para poder trazer isso. Então, o cliente para a gente é aquele que tem tomada de decisão, se ele vai, que parceiro ele vai escolher. Uhum. Então, a gente tem esses 4 players, tá? Produtores, clientes, os motoristas e os nossos funcionários. E vocês atuam nessa interlocução desde os problemas ou até da necessidade de uma tecnologia nova para facilitar o processo deles, é isso? Exatamente. A gente vai desde vou falar uma pesquisa, né, que a gente chama aí de todo o NPS, voz do cliente, criando métricas operacionais para entender, mapeamento de jornada, porque aí, vamos lá, né, só uma estrutura que enxuta, então a gente tem que fazer toda essa questão da priorização, onde a gente vai atacar para poder fazer a solução. Mas muito sim. bom, legal. Você falou aqui um negócio legal, que você fala assim que você está trabalhando diretamente com os produtores, né? Para a gente que trabalha com inovação, a gente sempre olha para o futuro, né? E você falou que você encontrou o agronegócio aí depois da VLI, olhando para isso, né? Como que vocês atuam com a criação desses sucessores para ter esse relacionamento com a ADM, para ter essa manutenção desse relacionamento ao longo do tempo, sabendo-se que tem inovação, essa experiência do cliente dentro de casa? Você tem algum trabalho que vocês fazem em relação a isso? Sim, nós começamos um programa, inclusive, de sucessão, né, no ano passado, tá? A gente vem acompanhando isso, eu falo que hoje a gente inclui os sucessores em todas as nossas agendas com os produtores, e a gente vê essa passagem de bastão, né, muito mais nítida, assim. Então, a gente vê o produtor, talvez numa tomada de decisão ali mais comercial, mas o sucessor cada vez mais na parte, eu vou falar aqui, administrativa, logística, entendendo ali o todo da fazenda. Então, a gente está permeando todos esses processos. Então, eu tenho que ficar antenada tanto no produtor quanto no sucessor. Mas começamos ano passado a questão do programa. Legal. E a gente fez um piloto na questão de Minas Gerais e agora a gente está exatamente tentando escalar isso para ver de forma nacional, tá? E como que funciona? Os produtores se cadastram e vocês têm uma trilha educacional para eles, é isso? A gente fez um piloto fazendo algumas... pedindo, inclusive, elegendo os próprios produtores para perguntar quem gostaria de fazer, de participar. Legal. Então, nós fizemos uma agenda, fizemos um tour, não só pela ADM, com alguns parceiros, mostramos, por exemplo, tivemos uma participação com a própria Grão Direto, a Mosaic como um grande player, a gente trazendo como é que se faz negócio, como é que faz a precificação, como é que funciona toda a questão de estrutura logística, por que às vezes a gente vai para um porto, ou por que entrega num silo, né? Então, essas dúvidas que eles estão ali e às vezes não entendem, a gente trouxe muita informação, conteúdo de negócio ali com eles. Legal. É anual isso? Isso vai ser uma coisa semestral. A gente estava olhando semestral. Legal. Semestral. Aí, por enquanto, só em Minas ou vai expandir? Por enquanto em Minas, mas a ideia é expandir. E a ideia também é fazer mais do que um período semestral. A gente queria ter uma jornada mesmo, né? Porque acho que tem
tem conteúdos que a gente traz, mas a gente consegue buscar cada vez mais parceiros para complementar. E tem diversos, na verdade, gerir uma fazenda são diversas temáticas, né? Então você tem que ter assunto todo mês, né? Muitos anos atrás, eu me lembro, eu era jornalista, né? 30 anos atrás, e eu fiz uma matéria com caminhoneiro do Mato Grosso para o Porto, Paranaguá. Fiz Você veio assim, junto. Veio no trajeto? Foi bem interessante. Foi interessante. Eu gostaria de fazer de novo, porque acho que deve ter mudado muito, né, nesses últimos... sem dúvida. Foi 25 anos atrás. O nosso olhar pro... Você tá falando aí corajoso. Do motorista, né? Foi lá de Sinop. Bem legal. Sai bem do interior até a ponta. Tô falando que o nosso olhar para os motoristas mudou bastante. Então, queria que um dia você pudesse fazer isso também, já numa jornada, olhando até a nossa entrega final, sabe? Seria legal, na planta. Legal. Seria bem interessante. Vamos entrar um pouquinho na transformação digital dentro da ADM. Até recentemente eu escrevi um artigo para o AgFeed falando sobre a transformação que aconteceu. Antigamente nós tínhamos almanaques que davam o diretriz para o produtor rural do que plantar, como plantar, qual o prazo, qual que é a chuva, o clima e tal, né? E aí a gente teve essa transformação da internet, a gente teve que categorizar e organizar esses dados todos para a internet. E agora a gente está sofrendo uma nova mudança, que é transformar esses dados para que a própria inteligência artificial leia e consiga nos dar esses inputs, esses resultados, na verdade, né? Esses outputs, né? Como que vocês trabalham essa mudança, porque eu entendo que já é complicado dentro do mundo tradicional e do mundo do agro dentro de corporações. Eu imagino que exista um processo que demanda muito esforço para que essa transformação digital entre em todos os elos da cadeia, né? Porque você tem ali produção, você tem ali transformação, você tem ali exportação. Como que vocês estão fazendo esse processo hoje? Hoje, quando a gente fala, você falou na primeira parte aqui, na parte de dados, sem dúvida hoje é o nosso foco total, né? O quanto a gente tem que estruturar dados para começar a trabalhar e implantar tecnologia. Quando eu falo do processo até da digitalização dessa interface que eu tenho dentro da empresa e fora com os nossos clientes, a gente olha muito onde está ali a aplicação da dor. A gente não foca na tecnologia, talvez na entrega direta com o produtor. O produtor ainda preza muito o relacionamento. Sim. Tá? Mas ele quer agilidade, ele quer transparência, ele quer informação, né? Ele quer a eficiência. E aí é onde a gente aplica, seja a digitalização, a otimização de processo, seja a informação através de dados para poder trazer essa eficiência. Então, a ADM, acho que junta a parte da questão do relacionamento, foca como que deixa os nossos times com mais tempo para entender, né, mais o cliente e, ao mesmo tempo, como é que usa a tecnologia, a inovação nas ferramentas de solução para ser melhor, né? A gente fala de ser mais simples, ágil e conectado ali com os nossos clientes, do início ao fim. E hoje vocês têm alguma área que foca em inteligência artificial ou você tenta colocar em todas as áreas? Ou como é que vocês estão lidando com isso? Hoje a gente tem parceiros de negócio que já aplicam a IA, tá? Então, dentro das soluções que a gente contrata, a gente já tem essa inteligência. Tá. Dentro da ADM, a gente tem uma estrutura, falo até global, que ainda é muito pequena. Tá. A gente, considerando aqui o nosso negócio, estrutura ADM Brasil, o nosso foco agora é exatamente a estruturação de dados, é preparar o campo para a gente entrar isso com mais força. A gente fez alguns testes, fizemos alguns pilotos, né, e tudo, vemos que faz total sentido, os parceiros estão mostrando isso, só que a gente precisa escalar. Então a gente chegou numa hora que falou assim, ou a gente arruma, né, ou a gente vai ser limitado. Eu vi uma notícia interessante semana passada que o M&A de empresas de tech subiu 70%, né, no primeiro semestre. E basicamente porque as empresas tradicionais estão comprando empresas mais ágeis, né, que já têm pessoas que conhecem inteligência artificial. Então é tipo o que a gente chama em inglês de acqui-hire, né, de aquisição para contratar, porque diretamente você não vai conseguir contratar pessoas que são profissionais dentro do IA, porque é muito disputado, né? Então, fica imaginando para a empresa do agro, mais difícil ainda, porque você tem, às vezes, seu sede é fora do São Paulo, fora dos polos, né,
de cidade. Você acha que essa é uma tendência que vai acontecer no agro também, de tentar comprar empresas mais ágeis para ter a equipe, né? Eu acho que eu não sei se chega a ser comprar ou até as parcerias, assim, de alguma contratar forma. de alguma forma. O que a gente tem visto é onde eu falo, solução se encaixa naquilo que a gente não consegue entregar, né? A gente não está pronto e preparado. Se vai, eu falo, ser compra, aí nós vamos ter que fazer a viabilidade, o business case vai trazer essa resposta. Mas os nossos parceiros hoje, todos têm nos ajudado com isso. Então, a gente está, de alguma forma, encaixando, né, as funções e garantindo com que esses dados, inclusive, se comuniquem, né? Porque uma entrega que já alimenta a outra e eu preciso trazer esse elo da cadeia, de novo, desde o produtor até o cliente, né? Enfim, passando o resultado da companhia. Eu acho que comprar a empresa, que a gente falou aí, se o problema não é comprar, o problema é manter. Porque o perfil do cara que está numa startup... ele vai fugir logo. Na hora que ele é adquirido, meu amigo, ele vai embora na hora. Exatamente. Então, acho que a manutenção desse cara que trabalha num ambiente que tem liberdade, entra num ambiente corporativo onde começa a ter um pouco mais de regras, e não está errado, tá? Eu acho que ele acaba... escapando, mas eu acho que o ponto que a Letícia levantou é muito bom, porque é o seguinte: hoje o mercado, se você olhar há 5, 10 anos atrás, o mercado de as corporações eram muito mais fechadas para fazer parcerias com empresas menores. Hoje o mercado mudou de uma forma onde eles enxergam essas micro soluções que podem ser acopladas à solução principal e contratam essas soluções, mesmo que essa empresa seja uma empresa pequena ainda, para dar essa oportunidade de crescimento, né? Sim. Isso mudou bastante, né? E você falou uma coisa muito interessante ali, Lê, que quando você trouxe a parte da transformação digital dentro da ADM, que eu acho que muita empresa erra aqui, né? Que é não colocar o cliente no centro, o produtor no centro, para atrair as decisões estratégicas baseadas em produtos que o cliente precisa. Eu acho que o grande problema hoje, não só nas grandes corporações, mas nas startups, às vezes nascer o produto dentro da empresa, mas sem olhar quer empurrar lá para o cliente depois que descobrir que ele não quer isso. E isso é muito legal, porque o que ficou claro para mim é que, assim, colocando o produto no centro, não é que o produto é o fim, não. Na verdade, ele é o meio para trazer um serviço e agregar um valor lá na ponta, né? A gente coloca como é que eu incluo, né, o cliente e o produtor na jornada com a ADM. Então, as nossas priorizações e a construção tem que ser com eles. O nosso impacto, o nosso resultado tem que ser medido também com os impactos que eles têm, né? Eu falo que eles causam. Então, é muito mais uma questão até de juntar, que eu falo assim, sabe? De fazer junto, do que falar que ele tá... eu vou falar, tá no centro, tá, mas que ele tá junto com a ADM. É quase que uma inclusão, realmente, para fazer negócio, para gerar valor, para trazer com ele até o final, para a gente entregar o resultado. Não, isso é legal demais. Vamos falar um pouquinho de programas de inovação aberta. A gente conhece a ADM, sabe que vocês trabalham com inovação aberta. Como que vocês fazem essa estrutura hoje? Vocês têm desafios, fazem POCs com as startups, estão em hubs? Como que funciona esse processo hoje? Vamos lá, estava até pensando aqui um pouco antes da gente começar, né? Vou contar um pouco até da estrutura para mostrar de como onde que a gente chegou. Isso, tá? Legal. A gente começou no final de 2022 um diagnóstico, tá? Até para saber como que a gente estava. A ADM não tinha uma área de inovação global, então era uma coisa realmente nascendo aqui do Brasil, uma estrutura, né, pequena. E aí, no primeiro ano, nosso foco foi em processo e cultura. Tá? Então, como é que a gente traz essa questão do conceito, como é que a gente engaja as pessoas, como é que faz a gestão de mudança, como é que a gente cria um processo também que conversa com o processo e a situação, o momento da companhia. Então, esse foi o foco do primeiro ano. O segundo ano, que é aí que a gente já estava rodando, é que a gente buscou como é que pegava a estratégia da companhia
priorizava aqui as nossas iniciativas e começava a pensar quais as soluções e os parceiros que eu precisaria para poder entregar. Legal. Então, só para chegar até aqui, e foi aí nessa parte também, a gente já buscou bastante parceiros. Eu falo que a gente está sempre conversando, né, com Mosaic, Bayer, BASF, nossos concorrentes também que não deixam de ser parceiros. Eu falo VLI, Rumo. Então, os players aqui estão muito conectados o tempo inteiro. A gente tem, quando fala de hubs, a gente teve o PwC, né, tem o PwC, o AgTech, agora com a R2, né, mas também com a Rural, né, então a gente conecta ali com as empresas e quando tem uma dor para a gente buscar essa solução, a gente vai a mercado, né, abre essa questão da inovação. Muitas vezes a gente faz a inovação aberta, eu falo para soltar, pede ajuda também dos players. Muitas vezes a gente vai exatamente com o que essas empresas já estão fazendo, rodando, recomendações e já pegando alguns pilotos, algumas entregas também. Legal. Então a gente já olha... Faz uma base de comparação com outras empresas que estão usando o produto. Exatamente. A gente já olha quem que já está rodando, quem que já gera algum valor, se faz sentido a gente fazer juntos com mais outra empresa, né? E aí a gente vai avaliando, mas sim, a gente faz todo um processo de scout, né, de olhar o que tem no mercado, depois de ver o que realmente vai extrair valor ali, que vai ser o melhor para aplicar na nossa solução. Legal. E quantas startups hoje já passaram nesse programa de vocês aí? Quantas vocês usam hoje? Olha, quanto a gente tem hoje aplicado, né, eu falo contratos mesmo, acho que nesses 2 anos a gente já tem umas 20 startups já fazendo negócios fechados, ou pelo menos um piloto ali já sendo desenvolvido, tá? Agora, quantos já passaram? Poxa, a gente fala o dia inteiro, né? Não. É só para ter uma proxy de tipo, se tem 400, 20. Não, isso é até muito mais. O foco é muito agronômico ou é fora do porteiro, os dois? Qual seria o mais comum, né, de soluções que vocês buscam? A gente passou por um período que a gente estava muito na parte da execução mesmo, então tinha muitas soluções ali voltado muito para logística, tá? Logística, frete, né? Execução operacional, porque a gente estava entendendo que essa eficiência também operacional gera produtividade, agilidade, né? A gente tem também, aí, mapeando a jornada, a gente entrou com soluções para questões financeiras, então trazer uma viabilidade de crédito, né? Avaliação de crédito mais rápida, mais transparente. Entramos com ferramentas para trazer desenvolvimento interno mais rápidos, então algumas desburocratizações, né, que vai dentro da empresa, está muito mais fora da porteira. Sim, legal. A gente falar o que está ali diretamente com o produtor são poucas. A gente tem algumas de soluções de sustentabilidade, a gente tem a comercialização digital com a própria Grão Direto, né, as soluções dos diretos e indiretos, ali, soluções com a Brain. Estou falando aqui os nomes já trazendo as empresas, né? Tá em casa aqui, tá em casa. Então, eu falo, mas a gente preza essa questão do relacionamento. Então, não é que a gente vai indo aos poucos na interface direta com o produtor. A gente vai mais fundo, onde a gente consegue ajudar a cadeia como um todo. E é onde você tem o poder de decisão também, né? Porque se você escolhe uma empresa e oferece para o produtor, não necessariamente quer dizer que o produtor vai adotar. É muito mais difícil escalar, chegar no produtor, né? É muito mais espalhado. Agora, logística, crédito, são coisas mais macro, né? Aí que você consegue lidar com um startup que vai melhorar para todo mundo de uma forma muito mais fácil usando tecnologia, né? Tem escalabilidade. Agora, se lida com o produtor, tem o onboarding, tem ensinar ele, tem que, né, é muito mais trabalho para um startup, às vezes não tem braço, né? Por isso que a gente falou, eu quis puxar o negócio da sucessão familiar, porque dentro do processo de sucessão tem que ter uma vertical ali educacional para novas tecnologias emergentes, né? Como que esse cara vai como que ele vai integrar essas novas tecnologias para que ele possa tomar melhores decisões, né? Sim. Isso é difícil. Até quando a gente fala de IA com o produtor, quando a gente fala de um chatbot, a gente toma muito cuidado disso. Assim, a gente está estruturando, né? Eu falo essa questão de pilotos, mas primeiro para dentro, sabe? Não é
não é uma dor, vamos falar assim, não é o que eles querem no primeiro momento, mas é uma coisa que a gente consegue ser mais ágil e mais assertivo se a gente tiver. Sim. Então, a gente, de novo, prezamos muito o relacionamento, essa disponibilidade, e estamos tentando atuar para dentro, assim, sabe? E na verdade, o que a gente tem que entender é que com a quantidade de tecnologia disponível, o produto, ele está se transformando num serviço, né? Que não sei se você chegou a ver que tem uma nova chamada agora que os caras chamam de Service as a Software. Tipo, então assim, todo produto, ele é um serviço. Você tem que usar a tecnologia para agregar valor no seu produto, para entregar o que realmente o produtor quer lá na ponta, ou o cliente quer lá na ponta, né? No final do dia, quem não entendeu isso ainda tá para trás já, porque o cara não quer só a caneca, ele quer a caneca e fala assim, cara, como que eu uso a caneca, com que líquido que vem chá junto, não vem? Eu preciso do conteúdo, né? Então, isso é diferente, né? A gente faz essa pergunta em todas as conversas que a gente tem com as startups, né? Com as empresas, assim. Você entrega a solução, você ajuda ela a fazer funcionar, né? Vai até o final. Seja com a gente mesmo, seja com o cliente, porque é muito isso. Tem o trabalho consultivo, ele pode estar dentro ou fora, mas ele tem que estar junto. Não funciona... Tem porque a gente está num momento de passagem de bastão, né, Lê? Não é um negócio que é plug and play, né? Não é um negócio que a gente não está falando com um público 100% nativo digital que vai entender, vai falar, vou plugar, vou conectar, vou fazer integração com o meu ERP. O cara não tem esse conhecimento, né? Então a gente precisa ter esse cuidado. Eu até brinco que, como eu vim da XP, o que a XP fez no mercado no passado educacional foi brilhante, porque antes ninguém sabia o que era IPCA+, ninguém sabia o que era CDI, ninguém sabia fazer esse tipo de comparação. Eu faço essa analogia com o agronegócio, com o agronegócio tecnológico, porque é exatamente isso. A gente tem que educar tudo de novo. Tipo, cara, você vai para conectar isso aqui, o cara tem que saber o que é um API, o cara vai... Ou ele não precisa saber. O melhor do mundo seria não precisa saber, a integração tá feita, tá aqui, vai lá e usa. Que eu acho que é o que ele espera no final do dia, que é o que a gente espera como usuário final. E eu acho que o usuário do agro, querendo ou não, ele já é um usuário que já tem acesso a isso nos bancos, já tem acesso a isso no mercado financeiro. Por que ele não vai ter no agro? Qual que é a diferença? Ele não entende, eu também não entendo. A gente está vendo isso muito, eu falo até de pessoa para pessoa, tá? Quando eu vou a campo, eu me apresento até, eu vou vendo de acordo com quem é, né? Eu não vou falar que eu não chego falando, eu sou de inovação, sabe? Da área. Então, eu falo que eu trabalho para o cliente, assim. Sim. Então, e aí, à medida que eu vou vendo a evolução dele com a tecnologia, o interesse em querer ajudar, eu vou soltando um pouco mais até para ver o quanto ele está apto, né? E aonde vai. E aí, a gente vai brincando ali para tentar achar onde está a oportunidade para a gente criar a solução. Mas, assim, ainda é muito forte essa questão do relacionamento, eu falo da credibilidade que eles têm, né, que eu falo com a nossa empresa, e eu acho que tem um receio ali dessa troca por algo digital, sabe, na interface. Então, o que a gente valoriza muito é deixar o nosso time extremamente capacitado, tentar trazer toda essa inteligência e aí oferecer para ele como uma opção. Tá? A gente não fala assim, olha, criei uma plataforma, a partir de agora você vai usar aqui, sabe? Eu acho que a gente coloca o nosso time comercial para usar, para fazer, e aí sim, vamos pensar em colocar isso para fora direto, vamos criar uma interface, aí a gente passa um segundo passo. Mas vocês estão certos, porque tem um processo de amadurecimento do usuário final com relação à plataforma, né? É que nem o mercado quando sai do Viva Voz, né, para o mercado eletrônico, eu trabalhei na bolsa, então esse processo era muito longo, então você começa com os mais novos dentro do pitch, ajuda eles a fazer de uma forma mais eficiente, aí quando eles começam a crescer dentro daquela pitch, aí os caras que são mais lerdos, eles vão se interessar, porque eles veem, o cara está usando, então deve ser bom. Aí eles vão seguindo, mas primeiro tem que começar com alguns mais sofisticados para depois eles vão atrair os outros, né, os que são mais resistentes, né, à tecnologia. Isso vale para dentro e para fora. Isso aí na verdade vale para o usuário. Vale para o usuário. Então, Tem as resistências internas também.
E deixa eu te perguntar uma coisa, quais foram os aprendizados? Você falou que tem 20 startups dentro de casa funcionando, né? Quais foram os aprendizados de testar essas tecnologias emergentes com startups, para que a gente possa entender as dores, os pontos positivos, os entendimentos aí de vocês com relação a isso? Olha, eu falo que todas essas startups que estão com a gente, eu falo que não chegamos numa jornada final. Todas elas, eu falo que a gente está em construção e constante melhoria. Sim. Quando a gente fecha ali um acordo, e acho que é o tipo, como a DM é muito transparente e aberta, assim, para desenvolver. Então, as relações, elas são abertas, assim. Então, a gente fala, e é um pouco do que eu trouxe, ajuda a gente a entregar a solução até o final. Ela tem que funcionar, tem que ser boa para mim, tem que ser bom para você, tem que ser bom para o usuário, né? Tem que gerar valor. Então, o tempo inteiro dessas soluções a gente está em melhorias, tá? São rotinas, são gestões, são reuniões de melhoria, como é que a gente desenha uma estratégia, onde que a gente quer chegar. Então, se eu te falar que dessas 20, que tem alguma que a gente não tem alguma rotina, ou que não tem nada para melhorar, assim, é raro. Mas, ao mesmo tempo, eu posso te garantir, assim, que a gente está numa curva e todas elas estão buscando um crescimento, assim, junto com a gente, sabe? Sim. Por causa dessa... Mas vocês dão essa oportunidade, porque assim, tem empresas e empresas, né? Da empresa que dá oportunidade, tem empresa que fala, não tá entregando, tchau. Esse é uma diferença. A gente entende isso, inclusive no último artigo que eu fiz na AgFeed, eu escrevi que acho que a maior verdade é que nada está pronto hoje, né? Tudo está em constante transformação, porque as necessidades vão mudando, tudo vai acontecendo. A gente vive num fluxo contínuo de aprender e reinventar e sempre aprender. Mas tem empresas que têm um perfil de, tipo, empurrar, impulsionar e falar, cara, vamos fazer junto, e tem empresas que não, né? Eu queria entender essa dinâmica. Dado que você está falando, você está ajudando as empresas a se desenvolverem dentro com as experiências que vocês estão capturando, né? Sim, a gente ajuda, a gente abre, né? Eu falo onde a gente quer chegar, o porquê, a gente explica mais. É um trabalho a 4 mãos, 6 parceiros. 8, 10. Exatamente. 12, eu imagino. Então, são agendas constantes de melhoria, tá? Lógico, né? Chega momentos que a gente chega e fala, poxa, assim não dá, né? Não dá, precisa melhorar, o que a gente precisa fazer? Vamos parar, mas não aconteceu nenhuma da gente falar que encerramos, né? Porque não deu para funcionar. Mas que tivemos problemas, tivemos que resolver, tivemos várias. E vocês, como estão de ponta a ponta, Lê, vocês olham só a AgTechs ou vocês olham para Foodtechs também? Como que vocês estão hoje? Nós olhamos mais para AgTechs, a gente está olhando mais... O canal final ali vocês não olham ainda? Não, ainda não. Está mais aqui na ponta, né, na parte mesmo que a gente está atendendo ali até o porto, vamos dizer assim, até o cliente. Legal. E eu queria entrar um pouquinho no papel da DM, que você está em diversos pontos da cadeia. Como que você tem essa interação e essa responsabilidade com o ecossistema? Porque você falou agora aqui que você impulsiona as startups. No final do dia, se você impulsiona as startups e você ajuda essas startups a crescerem, você é meio que um guidance para as outras, né? Então eu falo assim, pô, eu tenho que ir lá na DM, que a DM vai me ajudar a melhorar, porque eu vou ter experiência real de campo, né? Como que vocês atuam para impulsionar ainda mais esse ecossistema todo? O que a gente traz, eu falo que a gente tanto coloca elas dentro da DM, tá? Muitas vezes a operação chega a alguma coisa mais crítica, tá aqui seu lugarzinho, senta aqui, vamos fazer workshops, eles trabalham aqui junto. Quanto às vezes nós colocamos muitas vezes startups juntas para se conversar. Legal. Você tem, às vezes, eu falo startups que atuam em alguma parte comum. A gente já chega e fala assim, olha, você vai atuar até aqui, você vai atuar até aqui, eu preciso que vocês me ajudem, né? Assim, sabe? Então, vamos colaborar aqui pra gente tentar entregar a solução. Porque a gente precisa atuar e entregar a cadeia. Então, o que a gente faz, eu acho que é colocar pra dentro. Se tiver que trazer parceiro, colocar parceiro também junto, que está envolvido nesse processo. E se tiver que juntar um fluxo que vai chegar a outro e conectar startups, né, soluções, nós conectamos também. Você está fazendo a experiência do cliente com a startup. É tipo isso. Entendeu? Mas é verdade. E já aconteceu Para entregar a solução final. Para entregar a solução final, tem que fazer isso. Não posso olhar uma área, né? Eu tenho que olhar o fluxo já final. Aconteceu de achar uma solução aqui, por exemplo, que vocês
resolverem levar lá para fora ou vice-versa, né? De achar uma solução que já deu certo lá e trazer para cá. Esse intercâmbio já existe ou não? Ainda não? Já, a gente... Vou trazer nomes aqui também, são grandes parceiros, enfim. A gente tem a Tarkin, que é a solução de crédito, por exemplo. Nós começamos com a questão de avaliação de crédito com os produtores. Hoje a gente atua em clientes, Visão Brasil, mas está escalando também para a região Latam. Então, enfim, a gente fala da própria grão, estrada, todas elas. A gente ainda tem coisas para resolver no Brasil, mas tem a possibilidade também de escalar. Então, eu acho que é muito mais soluções até daqui para fora do que de fora para dentro, tá? Mas a gente tem sim. Legal. E até entre business, tá? De novo, a gente tá falando aqui, atende produtor. E o que a gente conecta muito dentro. Mas, funciona pro cliente de farelo? Né? Então, vamos aplicar. Ou pro comercial. O comercial que atende o produtor funciona também pro comercial do óleo envasado. Então, a gente conecta essas áreas e vai escalando internamente também. Isso é muito bom, né? Porque isso aí você acaba tendo até uma troca interna para poder evoluir ainda mais a plataforma, né? Sim. Isso é muito bom. A gente recentemente está construindo uma plataforma, né, que é de digital também de comercialização, modalidade de frame do farelo, totalmente aplicável, por exemplo, para o biodiesel. Então, como que você já leva e fala, olha, vocês talvez não comunicam que tanto, mas que funciona. Então, como é que ajusta e aí leva? Então, acho que isso é o nosso papel incansável aqui de conversar internamente e conectar e ver se tem solução que tem sinergia, né? E para ter esse engajamento todo, assim, tem um papel essencial e crucial que é criar essa cultura de inovação dentro da empresa, né? Eu entendo, eu sei disso, a gente tem essa relação com as empresas e a gente sabe porque tem muita gente que acha que vai ser substituído por IA, tem muita gente que tem um pré-conceito, não é uma visão assim, às vezes ele começa a usar e fala, pô, realmente isso aqui traz eficiência para mim. Como que vocês lidam para construir essa cultura de inovação dentro da corporação hoje? A gente traz pela questão de conhecimento do como fazer, mas a gente vai, como que a gente gera o valor. Então, a gente começou muito fazendo junto. Tá? Então, assim, a gente não trouxe a solução, não foi fácil chegar para ele e falar assim, olha, usa essa ferramenta aqui que ela vai funcionar e vai melhorar a sua vida. A pessoa desconfia e ela também não quer ter... Talvez no início ele vai ter um retrabalho de recriar, né? Então, muitas vezes eu fazia ali até começar a gerar os primeiros MVPs, né? Eu vou falar ali de criar a solução. Gerou valor, a gente começou também pelos mais engajados, né? Sim, é early adopter, né? Exato. Então, ali você vai incentivo, reconhecimento, gerou valor, como é que eu mostro. E aí, a gente é uma área, de alguma forma, meio. Então, quem vai entregar esse produto, quem vai vender, não é a gente. É o champion, né? Sim. É a área de negócio que criou a solução. Então, a cultura a gente vai fazendo através das pessoas. São as pessoas, sem dúvida que... Pessoas engajando pessoas. Pessoas engajando pessoas. Muito bom. Começando sempre... Member get member. Muito bom, Lê. Lê, a gente tá chegando ao final e eu sempre faço... passar rápido, né? Tô te falando. Eu sempre faço 3 perguntas finais aqui. Uma eu trouxe diretamente para você e outras 2 são iguais para a gente poder comparar com os outros participantes. Ficou muito claro aqui para mim, Lê, que você tem uma habilidade de conectar pessoas e processos muito fácil para que você consiga ter esse sucesso de trazer 20 empresas para frente em diante, né? O que você aprendeu sobre como transformar boas ideias em projetos concretos dentro da organização hoje? Porque é um processo que eu entendo que é complexo, porque você tem que lidar com tecnologia, pessoas e processos e procedimentos internos, vamos dizer assim, né? Como que você lida com isso? Resiliência, né? Determinação. Teimosia. Motivação sempre, né? Eu amo trabalhar com pessoas, tá? Assim, principalmente pessoas que queiram fazer. Sim. A gente tem um sponsor muito forte dentro... O próprio presidente, né, da DM aqui Brasil, ele é o nosso sponsor. Legal.
todos os nossas diretorias, nossos líderes estão muito comprados com isso. Então, assim, tem uma parte, não é fácil, a gente não para nunca, mas a gente tem o apoio, a gente é uma empresa unida, assim, sabe? Sim. Então, acho que a gente tá consistente e indo no caminho certo. Isso ajuda. Legal. Mas é um desafio. Né? Eu falei incansável, assim, você não para. Acho que a primeira cultura de inovação que ela vendeu foi pro presidente. Ela conseguiu. É o mais importante. Exatamente, ela conseguiu convencer de cima para baixo. Muito bom. Lê, a outra pergunta que eu faço para todo mundo: quem é o comunicador do agro que você mais admira hoje? Acho que tem vários, né? Mas sempre as pessoas têm um específico que traz o conhecimento, uma informação, compartilha conhecimento de uma forma muito mais fácil. Hoje, o nosso grande, eu falo, amigo, né, que apoia a ADM, é o Alexandre Mendonça de Barros, que a gente estava até comentando, que inclusive nessas interfaces onde a gente mapeou dores também, a gente já traz ele com interfaces com o produtor e com o cliente. Legal. Então, acho que ele está indo junto com a gente, de novo, é o parceiro, indo junto para até a ponta final ali para gerar valor do que o cliente precisa para uma tomada de decisão. Acho que para mim, assim, acho que pra gente, acho que é ele. Grande Ale, tava contigo ontem. Um grande abraço aí, Ale. E qual é o skill mais importante para quem quer liderar a inovação no agro hoje? Olha, eu falo que tem essa parte da colaboração. Muito forte, né? E tem essa questão, a gente precisa entregar, precisa gerar o valor. Então, é colaborar, mas tem uma parte ali que tem o resultado, tá? Então, não adianta... Blá, 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 não adianta. Tangível, tem tangível também, mas tem o tangível. Acho que o grande desafio da inovação hoje é entregar no core e falar de adjacências. Acho que esse é o grande desafio hoje do mercado, para não deixar de entregar no curto prazo. Lê, foi um prazer receber você aqui. Foi muito bom conhecer sua história. Você contou um pouquinho de Minas ali no começo, acho que deveria falar um pouquinho mais. Mas pra gente é super importante conhecer esses cases, como que essas empresas impulsionam as startups, as tecnologias, como vocês lidam com isso no dia a dia, que a gente sabe que não é fácil, que do outro lado aqui a gente também fala com as startups, a gente lida com as startups, a gente quer ajudar as startups. Inclusive, li um livro muito bom, que é o Antologia de Embalagem, que fala... os investidores venture capital são os melhores caras, porque eles, se eles não investem e você prova o contrário, a partir daquele momento ele vai investir, então ele tem que ter uma humildade muito grande. E eu acho que todo mundo que está nesse mercado de tecnologia hoje do agro tem que ter essa humildade para poder conversar e navegar. Eu acho que vocês estão fazendo um trabalho excelente, parabéns. Obrigado mesmo. A gente vai marcar você em todos os podcasts aqui, todos os anúncios aqui, pra gente poder compartilhar e chegar ao número máximo de ouvintes, viu, Lê? Obrigadão, viu? Que isso, eu que agradeço e, sem dúvida, né, agradecendo muito a questão do time que a gente tem, eu falo dentro da companhia. Eu acho que a força que a gente tem escalado e ajudado bastante é também com as próprias startups e com as parcerias, fazendo essas conexões, que a gente vai entregando muito mais valor para dentro de casa, para fora e para os nossos clientes. Então, acho que é nisso que a gente acredita. Sem dúvida. Parabéns. Obrigado. Obrigado, gente. Obrigado, Kira. Obrigado. Pessoal, obrigado por estar com a gente mais um Rural Talks. Vai lá no YouTube, joinha, sininho para receber as novas notificações sobre os episódios mais recentes. Apple Podcast, Spotify, qualquer navegador que você procurar, o Rural Talks está lá para falar de inovação e tecnologia para você. Valeu, gente. Até a próxima semana.